Os sintomas iniciais da infecção pelo coronavírus são muito parecidos com os da gripe ou de um resfriado. Ambos se espalham por gotículas de saliva ou mucos de infectados, principalmente através de tosse e espirros, ou ao passar a mão contaminada em olhos, nariz e boca. Mas os períodos de incubação não são iguais. Enquanto o coronavírus leva até 14 dias para manifestar sintomas, a gripe se manifesta após mais ou menos 4 dias, depois da infecção. Além disso, o novo coronavírus é considerado mais contagioso. O médico pneumologista Danilo Gulo fala sobre a diferença entre as doenças. A pessoa acometida pela Covid geralmente vai ter dor de garganta, mal-estar, dor no corpo, febre, pode ter febre ou não, tosse, geralmente uma tosse seca, coriza. Eventualmente pode apresentar diarreia. Nesses casos é difícil você fazer um diagnóstico diferencial com a gripe e o resfriado, pois os sintomas são muito parecidos. A Covid, nas formas mais graves, pode evoluir com um sintoma de alerta que é a falta de ar, a dispneia. Então a pessoa passa a ter dificuldade para respirar. Então, se associado aos sintomas gripais, você tiver febre alta e falta de ar, aí é indicativo de procurar um serviço médico, um pronto atendimento, para que seja feita uma avaliação mais rigorosa. Pacientes com doenças crônicas como asma, bronquite ou rinite alérgica podem confundir os sintomas e ter mais dificuldade para suspeitar de uma infecção por coronavírus. Diferentemente da falta de ar ocasionada pela Covid, essa falta de ar da doença de base pulmonar normalmente não vem acompanhada de sintomas gripais, como febre, como dor de garganta, o mal-estar e a tosse. Na dúvida, se você tiver quadro de falta de ar importante, mesmo que seja portador de doença pulmonar prévia, procure um serviço médico para que seja feito um diagnóstico adequado. Inclusive porque a falta de ar no quadro da bronquite, da asma, deve também ser tratada para evitar complicações. Toda pessoa com tosse, falta de ar e coriza se enquadra como um potencial caso suspeito de Covid-19. Antes, a classificação valia apenas para pessoas com esses sintomas que tivessem viajado ao exterior ou tivessem contato com pessoas infectadas. Agora, a orientação do Ministério da Saúde é que pessoas com suspeita da doença permaneçam em casa e procurem o hospital apenas se os sintomas se agravarem. A mesma orientação é dada pela infectologista da Vigilância Epidemiológica de Limeira. Os pacientes que apresentarem sintomas leves, sem febre, eles devem permanecer em sua residência, com bastante hidratação e remédios sintomáticos, caso tenha necessidade. Os pacientes que apresentarem tosse e febre, eles devem procurar a unidade básica de saúde e, se apresentar tosse, febre e dispneia, esses são os pacientes que devem procurar o hospital.